E hoje nós temos a alegria de receber aqui ele que talvez seja uma das maiores autoridades da doutrina espírita do mundo. Porque se o Brasil é a pátria do Evangelho, o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira é o representante maior da doutrina no Brasil. E com muita alegria, com muito prazer, nós convidamos para a palestra de abertura do 42º Congresso Espírita de Goiás, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, que nos apresentará o tema A Luz de Jesus e Kardec para um Mundo em Transição. Jorge Godinho é trabalhador da Associação Espírita Obreiros do Bem, nascido em lar espírita e atualmente preside a FEB, com larga importância no movimento espírita nacional e internacional. Seja muito bem-vindo, presidente. Queridas irmãs, queridos irmãos, senhoras, senhores, antes eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu fico com a idade, porque a autoridade aqui falada nós não a temos. A autoridade maior é de Jesus, nosso mestre, amigo, onde todos nós, na sua seara, somos meros servidores, trabalhadores, e que nem sempre correspondemos à expectativa dele, apesar dos compromissos que nós assumimos antes do nascimento. É com muita alegria que aqui nós nos encontramos, desde o momento em que fomos convidados, e aqui, presencialmente, com os nossos sentimentos já tocados, porque a arte, ela nos levou a estes momentos para que nós pudéssemos estar com os nossos sentimentos sintonizados com esse psiquismo de Jesus, que nos traz paz, nos traz alegria, mas, sobretudo, desenvolve em nós o sentimento de fraternidade. O discípulo amado, João, o evangelista, no capítulo 8, o versículo 12, antes, ele havia registrado o episódio da mulher adúltera. E ele vem registrar, neste versículo 12 do capítulo 8, dizendo, ele repetiu-lhes, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, de modo algum, ficará em trevas, mas terá a luz da vida. Este é o texto. Mas quando nós estudamos o Evangelho, é necessário que nós também vejamos o contexto para melhor compreensão das palavras de vida eterna do amigo divino. À época, e hoje, com o conhecimento que nós temos das traduções, tanto do hebraico quanto do aramaico, nós vamos verificar que a palavra que representava luz, além do significado físico, da luminescência, traz-nos outros significados que transcendem a este simples fato de um efeito físico luminoso. Significava também revelação, verdade, direção, vida. E quando Jesus se anuncia, eu sou a luz do mundo,
certamente ele já estava se anunciando como sendo o revelador do mundo, porque ele nos trouxe uma notícia nova, uma notícia que até então, já anunciada pelas Escrituras, aguardava a chegada do Messias. E ele veio nos trazer a notícia de um amor diferente. O amor que é característica de espíritos puros, instruídos, depurados, que é o ponto mais importante, é o ponto mais sublime, mais delicado do sentimento que estes espíritos possuem. E a divindade colocou entre nós para que nós pudéssemos, naquele momento, segundo benfeitores espirituais dizem, que era o momento da maioridade da humanidade, aonde já poderia se conhecer esta boa notícia. E ele chega como a luz, chega uma luz que vem brilhar nas trevas da ignorância de até então, trazendo algo novo que impactou a sociedade de então. Mas, sobretudo, as suas palavras, por serem de vida eterna, elas perduram por todo e sempre. E Jesus, durante a sua vida pública, veio nos trazer revelações. A luz, conforme o significado da época. Primeiramente, ele foi o primeiro a falar de Deus como Pai, trazendo uma revelação nova, trazendo-nos o sentimento, o sentido de que todos nós somos irmãos em humanidade. A sua voz suave, ao reverberar na atmosfera, fazia com que aqueles que a ouvissem jamais esquecessem a sonoridade da sua voz. Ele cantou, naquele entardecer dourado, as bem-aventuranças. Uma sinfonia tão bela, e com todo respeito a que nós acabamos de ouvir, muito mais bela. Porque a sua voz suave, ao cantar as bem-aventuranças para uma multidão de milhares de pessoas, dá-nos a entender que naqueles instantes ele falava não só com a simplicidade, com a amorosidade, sem a intenção de gritar, para aqueles que estavam mais distantes poder ouvir aquela sinfonia. Certamente, usou de recursos, como em outras vezes, manipulando os fluidos para que a sua voz suave, melodiosa, pudesse ser ouvida na mesma intensidade dos que estavam próximos, daqueles que estavam distantes. Todos foram tocados por uma esperança nova, uma notícia nova, aonde esta sinfonia tocou os corações de todos, como toca até os dias de hoje. Mas ele foi um revelador, falou do nascer de novo, no calar da noite, há um doutor da lei que o procurou, falando deste vir e de ir, que naturalmente a providência divina oportuniza todas as criaturas com a reencarnação. O doutor não entendeu, mas a mensagem ficou e os evangelistas a registraram. Ele também falou-nos de outras revelações,
para que a humanidade jamais esquecesse os seus testemunhos. Ele testemunhou o diálogo entre os espíritos. Porque quando traziam aquelas pessoas consideradas endemoniadas, ele conversava com os ditos demônios, que eram os espíritos, e a sua autoridade moral era tão reconhecida que uma simples palavra, um simples gesto, aquela pessoa deixava de ser endemoniado e voltava ao seu estado normal. Ensinou-nos o diálogo entre os espíritos encarnados e desencarnados. Ele curou, mas também os evangelhos não registram aqueles aos quais ele não curou, porque em muitos aguardava com a sua presença um olhar de esperança para que ele pudesse também dar-lhe a cura que ele desejava. Ele olhava, a expectativa acontecia, mas ele caminhava, porque naquele instante, naquele momento, ele sabia que aquele ainda não estava em condições de ter a cura, como muitos outros tiveram. Ele falou-nos que na casa do Pai há diversas moradas, há 2000 anos. E nos dias de hoje, a ciência, os homens, estão buscando nas diversas moradas infinitas do cosmos a presença de seres humanos ou de algo semelhante que tenha na sua composição maior a água, como se Deus, o nosso Pai, fizesse cópias. Deus não faz cópia. E ele veio, ao longo desses 3 anos da sua vida pública, trazer-nos muitas revelações. Não foi entendido e, naturalmente, a história nos conta que, apesar do não entendimento, o respeitou. Porque os historiadores não encontraram na história um local para colocá-lo. E disseram, é antes dele, depois dele, e ele fica como uma referência. Os seus seguidores, fiéis, as suas recomendações, porque ele veio nos falar de um reino que não é deste mundo. E no diálogo, que no livro Boa Nova nós vamos encontrar dele com o sacerdote Anã, ele vem dizer que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. É esta conquista, esta construção, que naturalmente cada um de nós ensejamos realizar, para que tenhamos este reino dentro de nós e, naturalmente, se assim fizermos, também teremos a paz que ele prometeu, diferente da dos homens. Poderíamos citar inúmeros fatos reveladores, mas quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele também está dizendo, eu sou a direção, eu sou aquele caminho, que mais tarde ele vem dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, entre nós, deixou este legado, que naturalmente, antes do nascimento daqueles que foram os seus apóstolos, no propósito existencial de cada um deles, podemos afirmar que ele escolheu 4 jornalistas, 2 que conviveriam com ele
diariamente, observando. Um deles, podemos dizer que era o repórter da hora, Levi, Mateus. Tudo que ele falava, ele registrava nas suas anotações. O outro, o discípulo amado, João, era assim considerado por Jesus não por ser o mais jovem, mas por ser aquele que havia desenvolvido ao longo das existências o sentimento de amor. Por isto, ele o chamava de discípulo amado. Este conviveu com Jesus e assumiu a responsabilidade de trazer a sua boa notícia de forma transcendental, mais espiritualizada. E outros dois, que não conviveu com ele, Marcos, Lucas, cada um com o propósito de levar esta mensagem a comunidades diferentes. Ao povo hebreu, Mateus, Marcos, aos romanos, Lucas, aos gentios. São os evangelhos sinóticos, mas João transcendente vem nos trazer um evangelho que sobressai da vida comum para nos levar mais à espiritualidade. Eles cumpriram o seu papel, tiveram fidelidade. A fidelidade dos cristãos primeiros, dos discípulos que Jesus os empoderou, em especial os apóstolos, com conhecimento. Porque a cada instante, em uma oportunidade singela, de um colóquio particular, ele conversava esclarecendo. Quando o assunto era de interesse geral, ele, diante da multidão, olhava para o discípulo, dava um sorriso e trazia aquele assunto como um ensinamento para todos aqueles que estavam ouvindo e para nós, porque esses ensinos foram registrados. Foi assim que ele fez com que a fidelidade dos seus seguidores fosse a divina clareza da certeza de que havia um reino que não era deste mundo, de que a fidelidade a Deus deveria ser feita, realizada, testemunhada, a ponto de que eles deram as suas vidas em holocaustos, testemunhando a mensagem nova que Jesus trouxe. A pulcritude do seu evangelho durou 300 anos da nossa era. Quando o poderio romano achou conveniente libertar os cristãos, porque a sua doutrina, apesar dos cristãos serem perseguidos, ela se expandia cada vez mais. Já o norte da África, a sua doutrina ali já estava e era do conhecimento. A Ásia Menor, a atual Europa, e quanto mais os cristãos eram sacrificados, mais a sua doutrina se espalhava. E aí a história vem nos contar de que ao longo desse período tentou-se dirimir a luz, aquela luz que ele trouxe, as revelações, notícias novas, interferindo com interesses particulares, os interesses do Estado, e nós vamos verificar ao longo da história atitudes ditas cristãs, mas que hoje reconhecemos que éramos cristãos sem um Cristo. Porque nós desejávamos conquistar uma cidade dita santa com um túmulo vazio. Criamos as cruzadas.
As cruzadas matavam em nome de Jesus. Os terrenos dos locais aonde eram tomados pelas cruzadas eram destruídos. Jogava-se até sal para que nada crescesse. Além do desrespeito às famílias daqueles que ali se encontravam. Tudo em nome de Jesus. Depois veio a escravidão, veio a Inquisição, e nós observamos que houve uma tentativa de esmaecer a luz que ele anunciou. Entretanto, houve este período que pode ser considerado pelos historiadores de uma idade, que é a Idade Média, chamada Idade Negra, aonde o progresso aconteceu, porque é uma lei divina, mas de forma muito lenta, quase que imperceptível. Após este período, nós vamos observar que 19 séculos após, na metade deste século, quando o materialismo já negava a existência de Deus, não era necessário Deus para explicar as coisas. A ciência assim o fazia. E o materialismo, com a sua finitude, porque não nos conduz à transcendência do antes e do depois, antes do nascimento e depois da morte. E é neste momento em que a ignorância, as trevas do materialismo, encontrando-se no seu ápice, eis que surge um sol. É a mesma luz, é a luz que volta, é Ele que desta feita, conforme Ele prometeu na última ceia, dizendo aos apóstolos que iria pedir ao Pai para trazer o outro Consolador, para explicar todas as coisas que Ele havia dito e ainda muito mais. É nesta escuridão que vem ressurgir a luz, a mesma luz. Porque os imortais, ao se anunciarem, eles despertaram na sociedade, através de efeitos físicos, a atenção. Mas é como se aguardassem homens sérios, responsáveis, para identificar que aqueles efeitos físicos das mesas girantes, que tinham resultados inteligentes, aguardassem homens sérios, para que pudesse desvelar as verdades que estavam subjacentes aos fenômenos. E é assim que nós vamos observar um professor, um educador, um tradutor, um homem respeitado na sociedade parisiense, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que, diante das informações recebidas, negou-as, dizendo àquelas pessoas: professor, as mesas falam. Ele dá um sorriso. Se você me provar que a mesa é inteligente, eu acredito. Mas elas falam. Até que uma pessoa que ele conhecia e sabia que tudo que ela dizia antes, ela passava pelo crivo da razão. Ela não era uma pessoa que, ao ouvir algo, passava à frente sem fazer uma análise a priori. Convida-o e ele vai verificar as mesas que falavam. Realizou tudo o que era possível para dirimir as fraudes, caso houvesse. Não havia. E, de fato, as mesas respondiam de forma inteligente a perguntas inteligentes. E ele saiu da reunião não preocupado,
mas ocupado. Porque o seu bom senso acurado, a razão, dizia-lhe: eu estou diante de um efeito inteligente. Todo efeito tem uma causa. Se ele é inteligente, a causa é inteligente. Mas a causa que nós estamos vendo são as mesas. E a mesa não é inteligente. Tem algo. E aí ele começa, então, a pesquisar mais profundamente, de forma séria, inicialmente para atender às suas necessidades. Mas ele verificou que se tratava de algo muito além das suas necessidades, algo novo, que a humanidade não conhecia. E, a partir daí, utilizando-se de uma metodologia para identificar o que era verdade e o que não era. Porque a primeira coisa que ele identificou é de que as mesas disseram de que a causa eram espíritos. E que os espíritos somos nós, amanhã. E que nós não mudamos de um dia para o outro. E, naturalmente, se somos brincalhões, permaneceremos brincalhões. Se somos sérios, permaneceremos sérios. Se somos educados, assim. Se somos letrados, da mesma forma. E as respostas para que ele pudesse identificar, ele escolheu uma metodologia, a universalidade do ensino. Um trabalho hercúleo. Utilizou-se de mais de 1000 médiuns e veio trazer à tona para a humanidade um legado. Aquela luz que aparentemente tinha sido dirimida ao longo dos séculos, agora ela surge, porque ele, os imortais, levantaram as lápides e vieram anunciar que chegaram os tempos marcados para a humanidade e que eles, como ministros de Deus e agentes da sua vontade, estavam ali para instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Era a luz de volta, porque o Espiritismo não trouxe nada além daquilo que Jesus nos trouxe, mas veio interpretar, veio falar-nos das parábolas, das alegorias, dos atos da vida de Jesus, dos ditos milagres, das predições, de forma direta, clara, à luz, secundado pelas ciências de então, para melhor entendermos a mensagem divinal de Jesus conforme ele prometeu. Só que, agora, conforme ele prometeu, a luz chegou para permanecer por todo e sempre. Esta foi a promessa. Um outro Consolador para permanecer por todo e sempre. Somente uma doutrina pode permanecer ao longo dos séculos, dos tempos, e em especial uma doutrina que é secundada em leis naturais. Porque quando Jesus conversou com os espíritos, trazendo a comunicabilidade entre os espíritos, é uma lei natural. E que o Espiritismo vem nos trazer, conforme o codificador nos explica o que é o Espiritismo, dizendo-nos que é uma ciência nova, que ao mesmo tempo é uma ciência de observação, uma ciência prática, que encontra no laboratório da mediunidade esta relação entre ambos os planos da vida, expandindo o conhecimento testemunhado por Jesus no diálogo que fez em várias ocasiões com aqueles que eram chamados de demônios, que eram os espíritos. Mas, ao mesmo tempo, é uma doutrina filosófica que, como doutrina filosófica, ensina-nos que esta relação entre os espíritos tem consequências morais. Estejamos encarnados,
As nossas relações têm consequências morais. Estejamos desencarnados, identicamente, e entre os encarnados e desencarnados da mesma forma, vem nos revelar a existência como sendo uma escola, um período em que, ao nascermos, nascemos todos com propósitos, com um planejamento que adrede ao nascimento, é tão dedicado, é tão carinhoso, é tão amoroso para com cada um de nós, que nos dá a oportunidade na existência para que nós possamos nela cumprir aquilo que é melhor para nós no nosso desenvolvimento intelecto-moral. E é assim que nós vamos observar nestes momentos em que a Terra passa por transformação, e ela já vinha acontecendo há muito tempo, porque quando nós estudamos a Gênese, nós vamos encontrar uma mensagem do Dr. Barry dizendo que essa transformação já havia iniciado 100 anos antes da codificação. É um processo que para nós pode ser demorado, mas para a visão do Cristo é um átimo. É um tempo insignificante em que ele aguarda pacientemente as consciências se esclarecerem para poder entender a mensagem divinal, a mensagem do amor, porque ele era o amor ainda não amado. E nestes dias de transformação, nós vamos encontrar Jesus, Kardec, o Evangelho, o Espiritismo, o amor e a caridade, secundando estes instantes ditos graves, e realmente o são, porém mais grave. São os compromissos que cada um de nós assumimos antes do nascimento. Por isto, que nestes instantes é importante lembrarmos que não estamos sós. Ele prometeu não nos abandonar, mas nos fez um convite, registrado por Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei comigo que sou brando, humilde. E assim aliviarei as vossas almas. O meu jugo, ele é suave. O meu fardo, ele é leve. O convite de Jesus para segui-lo, ele mesmo indicou o caminho: brilhe a vossa luz, porque nós precisamos também brilhar a nossa luz, seguindo a sua luz, a sua direção. Ele apenas prometeu para todos de que jamais abandonaria os seus seguidores. Nos dias de hoje, somos contemplados com Jesus de volta, esclarecido, interpretado. O seu ensino moral está exarado no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec legou à humanidade uma obra magistral que ele denominou, em fidelidade aos seus autores, Livro dos Espíritos. O livro não é dos espíritas, é dos espíritos, e espíritos somos todos nós, a humanidade da Terra. É um arcabouço filosófico, conforme ele coloca, dizendo que é uma filosofia espiritualista que trata da nossa natureza, quem somos, o que estamos fazendo aqui, da nossa destinação.
É um arcabouço filosófico que ele desdobrou em mais 4 obras, e que o Evangelho de Jesus, o seu ensino moral, está muito bem estabelecido no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isto, queridas irmãs e queridos irmãos, neste momento de transformação, ele permanece. A sua luz continua cada vez mais luminescente. Jamais será apagada. Nós é que, à proporção que as consciências vão se esclarecendo, nós vamos entendendo-o melhor. À proporção que o nosso sentimento vai sendo balsamizado pela dor, que nos convida a buscar o consolo, vamos encontrar nele, hoje, com a doutrina espírita, explicando o seu Evangelho, para que nós possamos passar por estes momentos de transição de forma segura, confiantes, alegres e ditosos, porque já sabemos que somos eleitos, porque o Pai apontou a dor para os eleitos, e todos nós temos dores. Por isso que ele fez o convite a todos nós: vinde a mim, vós que são aflitos e sobrecarregados, que nós possamos encontrar nele a solução para as nossas aflições, no entendimento de que somos imortais, porque ele testemunhou, por último, nas suas aparições durante os 40 dias após o Gólgota. E o Espiritismo vem nos testemunhar, nos provar, nos mostrar a imortalidade, para que nós possamos ter uma existência passageira, mas proveitosa, diante das oportunidades que nos são dadas e que, naturalmente, cada um de nós é oferecido, conforme ele também falou, aquilo que a justiça divina nos fornece. A cada um, segundo as suas obras. Mas nós, todos, temos 3 coisas incomuns na existência: aprender, ajudar, mas, sobretudo, servir. Que possamos, desta forma, nestes dias de transformação, ter o Evangelho de Jesus como roteiro, explicado à luz do Evangelho redivivo, que é o Espiritismo, para que nós possamos, assim, as consciências permanecerem tranquilas, para que a paz vá se instalando na nossa intimidade e nós vamos construindo esta obra divina em nossos corações. Para isto, é necessário a ausência do mal na nossa existência. E nos momentos de dúvidas, nos fortaleçamos na prece. São 4 pilares que devemos utilizar nestes dias de transformação: Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo, ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Que Jesus nos abençoe, que possamos jamais olvidar a sua presença entre nós, porque ele está aí, está de volta, não como uma personagem, uma personalidade, porque estas chegam e voltam. Assim foi com Moisés, assim foi com ele, mas para estar conosco por todo e sempre, é ele de volta. E a doutrina espírita está aí. Há aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possam tê-la como roteiro nestes momentos difíceis que todos nós passamos, mas aquinhoados pela bondade divina, com todo o instrumental necessário para navegarmos nestes dias tumultuosos com uma bússola, uma direção,
conforme o sentido da época. Eu sou a luz do mundo, eu sou a revelação, eu sou a direção, eu sou a vida. Que Ele nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. A nossa gratidão e os nossos aplausos ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, pelas palavras acolhedoras que nos traz. E peço nesse instante atenção a todos para um novo recado. Talvez o mais importante recado, depois de tantas palavras de acolhimento, de tantas palavras sobre Jesus, eu vou pedir que venha aqui a este palco alguém para nos ofertar um dos maiores e mais importantes recados que Jesus nos entregou. Esse amigo veio provavelmente de algumas horas de fuso horário bem avançado para nos atender aqui. Tamanha a importância do que ele tem a nos dizer. Antes de mais nada, queria agradecer também e pedir também uma salva de palmas a Liz Natividade e a Tainá Curado, que gentilmente estão aqui fazendo a tradução em Libras para também os nossos irmãos que têm a oportunidade então de acompanhar este congresso por meio dessa língua tão especial. E nesse instante, então, convido aqui o representante da Fraternidade Sem Fronteiras, Wagner Moura, para que possa ele nos mostrar um recado que temos a certeza absoluta, é um recado que Jesus nos oferece, sobre a caridade, sobre a entrega, sobre a presença e sobre o cuidado desse trabalho realizado em tantos lugares e que marca tantas vidas, sob a coordenação, muitas delas, do nosso amigo que aqui está. Seja bem-vindo, Wagner Moura. Uma salva de palmas, por gentileza. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Realmente eu estou com sono, viu? Então vou pedir uma ajuda para vocês. Eu vou falar aqui fraternidade, vocês vão falar viva, só que o viva é oiê, tudo bem? Bem forte para mim acordar. Fraternidade, oiê! Muito bem, já conhecem, né? Pessoal, muita honra. Antes de falar sobre fraternidade, eu vou falar sobre a gratidão que eu tenho com um apóstolo chamado Francisco Cândido Xavier. Foi exatamente próximo de 30 anos atrás, quando eu conheci o Espiritismo através de uma reportagem na Rede Globo, e eu falei assim: é isso que eu quero para a minha vida. A busca, muito jovem, uma busca constante, aquilo fez todo sentido para a minha vida. E hoje eu moro no Malawi, que é um dos países da África, desenvolvendo um trabalho que eu aprendi através do olhar, da condução de Francisco Cândido Xavier, que me levou a conhecer Allan Kardec, que me levou a conhecer Jesus. E a partir daí, então, nós iniciamos um movimento que vocês vão conhecer agora, rapidinho. Todos nós. Eu quero já falar direto dessa missão, dessa organização. De onde nasceu essa missão? Nasceu da base. Essa base doutrinária, filosófica, nasceu dentro do Espiritismo, ainda que essa organização humanitária que tem 77 polos de trabalho, 77 polos de trabalho, onde a gente atua nas regiões mais desafiadoras do mundo. Isso aqui que vocês estão vendo são crianças. Crianças que foram encontradas na República Democrática do Congo, cujos pais foram mortos. E eles foram
largados nas ruas. Nós encontramos assim crianças de 5 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, e nós acolhemos 365 crianças órfãs de guerra, ou que ficavam na rua, ou que nós tivemos que ir lá no meio da guerra resgatá-los. Onde os pais foram assassinados. Muitas crianças eram encontradas sem os pais mortos, eles ficavam aguardando ali até o momento em que alguém fosse resgatá-los. Muitas histórias assim. E quando a gente chega nessas regiões, a gente faz o máximo possível para poder resgatá-los. O máximo possível. Veja, aqui são 5 crianças numa moto, só moto que entra nessas regiões. Nem a ONU pode entrar. A ONU não pode entrar, porque ela vai ser combatida. Você não pode dizer que você é uma organização. A gente faz parcerias com igrejas. São heróis que entram nessas regiões. E aí uma corrente extraordinária de voluntários. Mais de 500 voluntários. A grande maioria são espíritas. Ainda que a organização não seja, a grande maioria é espírita. Médicos, engenheiros, enfermeiros, professores. Uma grande corrente de amor. Mais de 500 pessoas trabalhando em loco. Esse Nishut, ele chegou assim. Olha o Nishut. Olha o Rafik. Olha o Justan. Depois de 3, 4 meses, 2 anos, olha o Justan. Pode passar. Assim que eles chegaram, os 3. Pode passar. Olha a Cifa. Como é que está a Cifa hoje? Pode passar para mim que eu acho que não está tocando aqui. Por gentileza. Olha a Cifa. Munguixo. O Munguixo foi trazido pelo irmão dele. Nas costas. Olha o Munguixo agora. Lindão, né? Próximo. Olha o Munguixo aqui. Depois a gente tirou uma foto do irmão com ele. Próximo. O Eliá. Olha que fofão. Coisa linda. Próximo. O Pierre. Olha o Pierre. Próximo. Olha o Aguixa. Muitas vezes nesses locais, meus amigos, estão no meio da guerra e as crianças são deixadas. Não tem como cuidar delas. Próximo. Olha o Aguixa, gente. Que coisa mais linda. Eles são muito lindos, são maravilhosos. É a presença de Jesus, olha. E a gente faz o possível, vocês estão vendo aqui, as crianças são 6 numa cama. A gente improvisa, sabe o que aconteceu? A gente resgatou dentro do Congo, depois tirou do Congo e levou para o Burundi. Porque os rebeldes chegaram até onde estava a nossa base. Tivemos que pegar 326 crianças do Congo e levar para um outro país. Olha só, muitos bebês próximos. Essa criança aqui foi encontrada, meus irmãos, minhas irmãs, nas costas da mãe morta pelos rebeldes.
eles marram as capulandas nas costas. E eles chegaram na aldeia, mataram todos e a criança foi encontrada chorando nas costas da mãe. Próximo. Aqui está o nosso orfanato agora no Burundi, alugado. Estamos construindo, fazendo um trabalho com muito esforço para construir o nosso orfanato. Aqui está. Meus amigos, eu mostrei para vocês um projeto da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu não falei ainda do Malawi, não dá tempo, não falei de Madagascar. 10 mil crianças em Madagascar, no sul da ilha de Madagascar. 10 mil. Hospital, escolas. A gente tem carro que a gente resgata crianças. As crianças não tomam banho, acreditam nisso? Não tem água nessas regiões. Para dizer para vocês o que é a organização Fraternidade Sem Fronteiras. Para que vocês tenham curiosidade, aqueles que não conhecem, eu sei que muitos aqui são apoiadores e padrinhos. Aqueles que não conheçam, que possam entrar, a gente vai estar com stand aqui. Vocês podem nos procurar. É só colocar aí na internet Fraternidade Sem Fronteiras, vocês vão encontrar muitos vídeos falando sobre a organização. E vocês estão convidados a participar desse movimento. Pode passar? No sul da ilha vocês encontram sim crianças, né, que a gente resgata e leva para a nossa sede de saúde. Pode passar? A gente encontra comunidades inteiras com desnutrição severa. Agora tem uma caravana chegando lá. Olha como chegam as crianças, gente. Esse já estamos no sul da ilha de Madagascar. Já saí do Congo, Burundi, já foi para o sul da ilha de Madagascar. E aí, para alguns que falam assim, mas vocês só dão comida? Não. Das primeiras crianças que chegaram no projeto, 14 estão formadas e 51 estão na universidade. E para finalizar, pessoal, eu comecei a falar do Chico Xavier. Minha gratidão ao Chico, porque eu tive a honra de conhecê-lo. Eu quero finalizar com uma mensagem do Divaldo, em homenagem a Divaldo, que sempre foi um apoiador, sempre foi um amigo, que sempre foi um incentivador da organização humanitária. Então a ele e a Chico Xavier, que eu tive a honra de conhecê-lo, nosso pleito de gratidão. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Divaldo, por toda a força. E aqui vocês vão entender o que é a Fraternidade Sem Fronteiras na voz do Divaldo. Pode passar o vídeo, por favor. Amigas e amigos, corações afetuosos, que vos tendes dedicado ao bem, nunca deserteis dessa tarefa. Como diria Paulo, ninguém jamais me afastará do amor do Cristo. Que possamos transformar a Fraternidade Sem Fronteiras em nossa bandeira de ação, seja fora da nossa fronteira nacional, seja das fronteiras do sentimento, seja das criaturas que choram, mas também daquelas que silenciosas padecem dores ou crises. Aqui estão a fraternidade, o amor e a ternura para enxugar todas as lágrimas. Deus abençoe este grupo de mulheres e de homens que compreenderam o sentido da vida e elegeram os exemplos de Martin Luther King Jr., de Mohandas Karamchand Gandhi,
de Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de Mandela e de quantos outros. Os heróis anônimos, as mães que padecem violências incríveis e permanecem afetuosas, os pais esquecidos, os filhos abandonados. Nós somos a humanidade, nós somos a Fraternidade Sem Fronteiras. Muita paz. Muita paz. Obrigado. Muito obrigado, Wagner. Nossa gratidão imensa pela sua presença, pelo seu cuidado e a sua experiência de vida, junto com todos os voluntários que se integram a esse trabalho belíssimo do Fraternidade Sem Fronteiras.